dizer que é uma grande satisfação estar aqui de novo, porque a gente vem avaliando na nossa discussão sobre a relação trabalho e saúde que os trabalhadores precisam exercer seu papel de protagonista, e para que isso ocorra é preciso a gente interagir primeiro nas várias categorias profissionais e os vários personagens do campo da saúde do trabalhador, a academia, os técnicos, os trabalhadores, e o fórum me parece uma estratégia muito interessante, um espaço muito rico nesse sentido, que coloca várias categorias profissionais para dialogarem, né, vários sindicatos, coloca o pessoal do serviço, os serestes, a gente vê experiências diferentes, como por exemplo essa linha do cuidado em saúde do trabalhador, uma coisa muito interessante que eu não conhecia. Geralmente a gente tem lá a saúde do trabalhador confinadazinha dentro do sereste, como uma coisa à parte da rede, né, uma rede que não enreda. Enfim, é um espaço que eu venho avaliando como sendo muito interessante, onde a gente aprende muito, compartilha muita coisa. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês aprendendo. E vou tentar falar um pouquinho da discussão que é fruto da minha tese de doutorado, orientada pela professora Ana Inês, lá no Serviço Social da UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e orientada aqui pelo FADEL. A tese é intitulada Saúde dos Trabalhadores, análise ontológica do campo e da questão. Todas as vezes que eu me referi aqui a campo, eu estou me referindo ao campo da saúde do trabalhador. E a questão é a questão da saúde dos trabalhadores. Ao longo da exposição eu vou tentar demarcar qual é essa diferença, por que a gente propõe um salto do campo à questão, né? Sem esquecer o campo, mas sair um pouquinho dos limites dele. Tá? Então é mais ou menos por aí que eu vou caminhar, é fruto da minha tese, vou tentar trazer aqui um recorte para a gente bater um papo aqui, fazer um diálogo a respeito disso. Por favor, Isabela. O primeiro ponto é definir o que é a questão, que é um objeto de estudo que já está presente em vários pesquisadores, militantes dos movimentos sociais, não necessariamente sendo chamada de questão da saúde dos trabalhadores, às vezes sim, às vezes não. Mas nesse estudo que a gente desenvolveu, a gente pega essa expressão, a questão da saúde dos trabalhadores, para designar especificamente esse fenômeno aqui, o conjunto de problemas relacionados, problemas de saúde relacionados à classe trabalhadora, mas não só isso, as respostas sociais dadas a esses problemas. Você pega o processo saúde e doença da classe trabalhadora, em todas as suas dimensões, o adoecimento, o acidente, o desgaste, enfim, o processo de trabalho, essa relação trabalho-saúde, mas também as respostas que esses problemas, que o conjunto desses problemas demandam. Por exemplo, o Estado com as políticas públicas de saúde ou outras políticas sociais em geral. É uma resposta, né, que está sendo dada a esse conjunto de problemas. Ou as respostas que são oriundas das próprias classes sociais, tanto da classe burguesa como da classe trabalhadora. A classe burguesa, no primeiro momento, vai responder a essa problemática, por exemplo, fomentando a medicina do trabalho, no sentido de criar um mecanismo de garantir que aquele adoecimento não ameaçasse a produtividade. No segundo momento, a própria classe trabalhadora também dá suas respostas. Outros setores sociais, a própria igreja, outros movimentos mais conservadores, mais à esquerda, enfim, várias respostas sociais. É um mosaico, é um conjunto de respostas também muito complexo. E destacar, sobretudo, o seu caráter político, porque as respostas da classe trabalhadora vão vir a partir de lutas, do movimento sindical, de outros movimentos sociais. Então, tudo isso junto constitui uma questão que está posta na realidade, que demanda uma resposta, que precisa ser entendida e que existe independentemente do grau de consciência dos atores que estão envolvidos com ela tenham em determinado momento. Ela está posta na realidade. A classe trabalhadora adoece por conta do trabalho. E essa forma de trabalho é baseado num modo que, antes de qualquer coisa, explora esse trabalho. Independentemente de você, trabalhador, se sentir explorado ou não, a exploração está posta. E o adoecimento decorrente disso também. Então, é uma questão, quando a gente utiliza o termo ontológico, para deixar muito claro, a ontologia é uma vertente filosófica, científica, que diz o seguinte: os fenômenos, os processos sociais, eles possuem uma dimensão essencial, uma raiz, uma esfera essencial. Porque nem tudo que parece é. É a velha frase do Marx, quando ele diz que se a aparência e a essência das coisas coincidissem, toda a ciência seria desnecessária.
Para que reflexão? Para que ciência? Se tudo que parece é. A ontologia vai meio por aí, até por isso que um filósofo húngaro chamado Lukács diz que o pensamento de Marx é um pensamento ontológico, preocupado com a essência das coisas. E essa essência, ela existe independentemente do nosso grau de consciência a respeito dela. Ela está lá, posta na realidade. Mesmo que tenha sido fruto das nossas relações sociais, ela ganha uma autonomia, uma história própria. Né? Uma história própria, é claro, que está em constante intercâmbio conosco, os sujeitos sociais. Mas existe objetivamente. Não é uma mera fantasia, uma especulação. Ela existe objetivamente. Tá, então, isso é a questão da saúde dos trabalhadores. É esse conjunto de problemas, tá? Problemas e as suas respostas. Pode passar. Então, o termo questão indica que tomamos esse processo como objeto de estudo, questionando o que ele é em si. Essa é a natureza de uma análise ontológica. Quando você quer ir à essência de algum processo que está sendo estudado, você quer saber o que ele é em si, não apenas o que ele parece ser. Embora o que ele pareça ser, faz parte também do processo. Mas a gente quer ultrapassar essa esfera mais imediata. Isso implica, pelo menos, 3 questionamentos. Qual a origem do objeto estudado? Qual a origem da questão? De onde que ela surge? Qual a sua natureza? Ou seja, quais as suas características principais? Embora isso seja um processo histórico, essas características vão se transformando, né? Mas em relação a uma esfera essencial de maior continuidade, mas que também não é imutável. Então, quais as suas características? E quais as principais respostas que ela demanda? Se ela é uma questão que está posta na realidade carente de resposta, a gente precisa saber quais são essas respostas que, inclusive, que no momento que elas começam a ser dadas, passam a compor também a questão. Parece ser uma viagem, enfim, mas tentando entender que existe aí um conjunto de coisas que acontecem com os trabalhadores nessa relação trabalho e saúde, que precisa ser questionada, que tem uma origem, que tem características gerais, porém históricas, e que demanda respostas. Não tem como responder isso sem a gente fazer uma reflexão, sem fazer referência àquela atividade que, para essa vertente científica, filosófica, é a atividade fundante da sociedade. Discutir a relação trabalho e saúde, por exemplo, é importante. Eu discutir qualquer tipo de relação que venha a partir do trabalho, não é apenas importante porque vivemos uma sociedade que explora o trabalho. Desse ponto de vista, discutir trabalho antes de qualquer coisa é importante, porque o trabalho é a partir do trabalho que a gente se faz enquanto sociedade. Se a partir daí a gente se faz uma sociedade desigual e problemática, é outra história, que é o nosso foco de análise nessa sociedade contemporânea, no capitalismo. Mas independente do tipo de sociedade que se organiza a partir daí, o trabalho é o pontapé inicial do processo de humanização, no sentido dos seres humanos se tornarem humanos, darem um salto da condição de seres meramente naturais, animais, e alcançarem um patamar de seres sociais. É o salto de ser natural para ser social. É o trabalho que possibilita isso. Veja só, a humanização no sentido de se tornar humano, de fazer a história humana. Daqui a pouco a gente vai problematizar um caráter extremamente contraditório das sociedades de classe. Essa atividade que é responsável pela história humana, o fazer-se humano, ao mesmo tempo passa a ser responsável pela degradação humana, pela desumanização. Vejam que coisa maluca e contraditória. Né? Esse é um dos pontos centrais para a gente entender a questão. Tranquilo até aqui? Tá, vamos lá. Então, o que é o trabalho? Em linhas muito gerais, isso a partir de Marx, né? É uma abordagem marxiana, em linhas muito gerais, independente do tipo de sociedade, independente se é capitalismo, se é feudalismo, se é escravismo, se é modo de produção asiático, independente disso, de uma forma muito genérica, o Marx está querendo apreender dali, desse processo, o seguinte caráter. O trabalho é aquela atividade que vem motivada pela satisfação de alguma necessidade. Você, Paulinho, vive numa comunidade primitiva e está com fome. É uma necessidade humana. Como que você vai resolver esse problema? Não tem outra solução senão você transformar alguma coisa da realidade em comida. Esse alguma coisa da realidade, originalmente, é a natureza. Por isso que o Marx demarca isso. O trabalho é uma relação entre homem, ser humano,
e natureza. A gente transforma a natureza naquilo que pode, que tem um potencial de satisfazer nossa necessidade. Das mais elementares, comer, se proteger do frio, enfim. Até necessidades mais complexas, como a gente tem hoje, de lazer, de relações sociais mais complexas. Mas tudo isso precisa vir de algum tipo de transformação. Mas veja o que é que o Marx também diz. Essa transformação não é de mão única, é um intercâmbio. O que é um intercâmbio? Por exemplo, a gente diz que vai fazer um intercâmbio estudantil. Luizinho, vamos pensar. Tem duas instituições que vão fazer um intercâmbio estudantil. Vamos pensar na UFAL e na Fiocruz. O que é que acontece? Um estudante da Fiocruz vem para cá, o estudante da UFAL vem para cá, e o estudante da Fiocruz vai lá para a UFAL. Houve uma troca, né? Então essa transformação, na verdade, ela é uma troca, é uma via de mão dupla. O ser humano transforma a natureza, mas ao mesmo tempo ele se transforma. E é nesse processo de intercâmbio, coletivamente, que a humanidade constrói a sua história. Que o ser humano é ator e autor da sua história. Com isso, Marx está demarcando claramente a origem do ser social. Essa atividade é importante, não só porque a gente adoece a partir dela hoje, por exemplo, mas é porque, do ponto de vista ontológico, ela é a base do ser social. Eu sempre gosto de dar um exemplo, em sociedades mais primitivas, onde a gente tem uma sociedade mais simples, portanto, didaticamente é melhor de entender. Por exemplo, se a gente fosse aqui uma tribo e a gente tivesse a necessidade de, sei lá, de repente a Rosângela sente a necessidade de se proteger do frio. De alguma forma já se tinha o fogo, mas a gente não consegue ainda fazer com que o fogo queime por tempo suficiente, enfim. Mas a Rosângela já sabe que o fogo aquece. Daí ela começa a construir uma ideia, um projeto subjetivo no plano das ideias no seguinte sentido: eu tenho que fazer com que esse fogo queime por um tempo suficiente e eu vou me aquecer com isso. Esse frio danado aqui que eu estou sentindo pode passar. Rosângela vai lá na floresta, corta a árvore, corta a madeira, corta um tipo de madeira, não dá certo, corta outra e consegue, organiza a lenha, acende aqui, a fogueira apaga, depois acende ali, a fogueira dá certo. Rosângela consegue externalizar o projeto ideal de fogueira que passa a existir agora na vida real objetiva e que teve o valor de uso, teve a utilidade de protegê-la do frio. Rosângela, ao final desse processo, não é mais a mesma Rosângela. Ela sabe agora que a madeira boa para queimar é a X e não a Y, como cortar a lenha, como organizar aquela madeira. Ela sabe agora o que é fogueira, ainda que seja dado qualquer outro nome a isso. Mas o que a gente pode dizer é que nesse momento a gente tem os meios de produção, não necessariamente apropriados privadamente, mas os meios de produção estão postos na realidade. Objeto de trabalho, ferramentas, meios de trabalho. Esses são os meios de produção, tá? Depois isso vai ser apropriado privadamente pelas classes exploradoras, senhores de escravos, senhores feudais, capitalistas, ao longo da história. Tá? Mas a gente vai chegar lá, mas vou tentar ser mais sintético nesse exemplo, no seguinte sentido: não foi só Rosângela que se transformou. Porque o Marcel viu a fogueira que a Rosângela produziu e ele pescou mais cedo um peixe e pensou: pô, essa fogueira pode servir para eu assar aquele peixe que eu pesquei. Vai ficar mais saudável, talvez mais saboroso. Enfim, a mesma fogueira produzida por Rosângela passa agora a ser patrimônio social, a ideia de fazer fogueira, e o Marcel mais ou menos faz uma fogueira parecida e o mesmo produto de trabalho atende a uma necessidade diferente. Percebam que agora ele criou possibilidades, novas possibilidades e novas necessidades, antes, inclusive, inimagináveis. Antes da fogueira que Rosângela fez, Marcel sequer poderia ter essa necessidade de assar o peixe dele utilizando a fogueira para atender essa necessidade. A coisa vai se complexificando coletivamente. Daqui a pouco o Fadel pega a mesma fogueira para clarear a caverna dele. Pô, aquela fogueira que o Marcel fez e tal, pode servir para isso aqui também. Outro valor de uso para o mesmo produto. Novas possibilidades, novas necessidades. O produto, o resultado do processo de trabalho não é só a fogueira, não é só a mercadoria. Vai para além disso. É o fato de abrir novas necessidades e novas possibilidades socialmente.
Daqui a pouco, Fadel, Marcel, Rosângela estão fazendo fogueira e a nossa tribo só vive se tiver fogueira. A gente, agora sem fogueira ninguém mais vive. Coletivamente aqui, Rosângela, Fadel e Marcel estão produzindo fogueira, mas não conseguem fazer fogueira para todo mundo. Surge uma nova necessidade aí. Quem arrisca dizer qual é? A gente precisa de fogueira e os três não conseguem fazer fogueiras suficientes. Qual é a necessidade aí? A matéria-prima existe, está lá, um monte de árvore. Divulgar esse conhecimento. O Fadel, a Marcel e a Rosângela precisam ensinar ao resto da tribo a fazer fogueira, porque eles sozinhos não conseguem. Veja o que é que eu estou querendo pontuar com isso. Surgiu a necessidade, inclusive agora, de um tipo de atividade diferente da original. Porque se antes na produção da fogueira eu tinha ser humano de um lado, transformando natureza não humana do outro, quando agora surge a necessidade de uma ação educativa, de divulgar conhecimento, você vai ter ser humano de um lado, ensinando, transformando o ser humano do outro lado, no processo de ensino-aprendizagem. Né? Mesmo que de formas rudimentares, você tem uma atividade qualitativamente diferente. Nesse exemplo hipotético, enfim, tem muito mais coisa que interfere. O que é que eu estou querendo mostrar? É nesse intercâmbio, nesse processo de transformação, que vão surgindo novas possibilidades, novas necessidades e, inclusive, novas praxes, novas atividades que fazem com que o ser humano vá se complexificando, o ser humano coletivamente vá se complexificando. É por isso que o trabalho está na base da sociedade. E isso vai se dando de uma forma que a sociedade pode se desenvolver coletivamente, tecnologicamente, ou pode, inclusive, como foi acontecendo ao longo da história, contraditoriamente se desenvolvendo e se destruindo. Que é o ponto que a gente vai querer chegar, inclusive, do ponto de vista da relação com a saúde. Tá? E essas possibilidades também se colocam. Possibilidades boas e ruins, que nem sempre a gente consegue ter coletivamente a plena consciência a respeito delas. Ou pelo menos não naquele momento histórico. Mas tranquilo até aqui, o trabalho é a atividade fundante do ser social. Por quê? A partir desse intercâmbio, a gente vai dando saltos, novos conhecimentos, habilidades, possibilidades, etc. E aí é bom lembrar que nesse processo a gente tem o objeto de trabalho, nesse caso aqui da fogueira, a árvore, a lenha que a gente utilizou, o material que a gente utilizou para acender o fogo, os meios de trabalho, de repente o machado que Rosângela usou para cortar a árvore, e a força de trabalho, que é aquilo que pertence ao sujeito que transforma a natureza ou que transforma a realidade. A sua força vital, a sua força física, psicológica, mental. Esses são os elementos simples do trabalho. Objetos e meios de trabalho é o que a gente chama de meios de produção. O que é que acontece nas sociedades de classe? Você vai ter uma minoria humana, uma classe social, que explora e domina porque possui privadamente os meios de produção. E uma maioria que nada tem além da sua força física e psicológica, sua força de trabalho. A gente divide a sociedade, né? Há uma divisão da sociedade em classes sociais. Tá? Esse é o trabalho em geral. Mas qual é o problema? Isso aqui, na verdade, existe em qualquer sociedade e é o responsável por fazermos a nossa história. Tem uma faceta, obviamente, aí, humana, positiva, nos impulsiona. Porém, pode passar, Isabela. No capitalismo, sobretudo no capitalismo, esse trabalho assume uma roupagem, uma forma muito particular. É mantida a natureza geral do trabalho, ou seja, esse caráter fundante de complexificação do ser social é mantido, ou seja, produzir valores de uso, mas subordinado a um outro objetivo dominante nessa sociedade, a produção de valores de troca. Em resumo, em outras palavras, produção de mercadoria. A partir dessa sociedade, o eixo movente, o centro dela, passa a ser as relações mercantis. As relações humanas ficam subordinadas às relações de troca, de compra e venda. Não quer dizer que essas relações não existissem antes. No capitalismo elas se tornam o centro, o eixo movente. E todas as outras relações sociais acabam se subordinando a essa relação de compra e venda. E isso se dá, inclusive, na atividade fundante. Na verdade, isso se dá originalmente porque a atividade fundante e o trabalho também passa a funcionar através dessa lógica mercantil. De produzir, antes de imaginar do que o mercado precisa,
onde isso quase sempre não coincide com aquilo que a humanidade, na sua essência, precisa. Mas é bom fazer uma ressalva. É claro que nesse processo, as necessidades humanas, mal ou bem, em alguma medida, são atendidas, porque senão o próprio mercado não funcionaria. Mas percebo que essas necessidades humanas, que são mal ou bem atendidas, sobretudo para grande parte da humanidade, elas não são atendidas. Já visto a gente ter quase 7 milhões de pessoas passando fome no mundo. Só por esse dado a gente tem uma representação de que as necessidades humanas não são atendidas pela sociedade, que, veja só, contraditoriamente, consegue produzir mais riqueza, se produz riqueza como nunca, se produz alimento para matar a fome 6 vezes ao dia de todas as pessoas do mundo, e a gente tem quase 7 milhões de pessoas passando fome. Existe aí uma coisa mal resolvida, uma contradição. Diria um antagonismo mesmo, uma contradição inconciliável. Isso porque o trabalho assume essa roupagem, essa forma muito particular de satisfazer, antes de mais nada, as necessidades de um mercado, que tem por trás uma classe social, uma minoria da humanidade. Hoje se fala em 1%, né, da humanidade, que possui metade da riqueza produzida no mundo, que é detentora dos meios de produção. Quais são os meios de produção? Os objetos de trabalho, a matéria-prima, a semente, a terra, né, o trator. E uma grande parte da população que nada tem além da sua força de trabalho. E se é uma relação, se é uma sociedade de relações de compra e venda, a gente só se sociabiliza, só atende às nossas necessidades se a gente comprar ou vender alguma coisa. Majoritariamente, claro, tem experiência, subsistência, grupos específicos que vivem de forma alternativa, mas majoritariamente, quando a gente precisa comer, a gente vai lá no mercado, né, e faz a feira. A gente precisa comprar e vender. Nesse tipo de relação, para quem possui os meios de produção, você entra nessa relação com uma posição privilegiada. Mas para a grande parte da sociedade que precisa comprar ou vender alguma coisa, qual a alternativa que resta? Qual é a única coisa que a gente tem para vender? A nossa força de trabalho. O trabalho assalariado, base do capitalismo, nada mais é do que a venda parcelada da energia física e psicológica do trabalhador. Outros preferem dizer que não é venda, é um aluguel, você aluga a sua força de trabalho. Portanto, veja só, essa história de que o trabalho assalariado é um trabalho livre precisa ser questionada. Claro que ele não possui as mesmas características do trabalho escravo, onde o ser humano que era escravizado sequer é considerado ser humano. Ele tinha o status de uma enxada, de uma ferramenta. Ele era considerado meio de produção, e não ser humano, não força de trabalho. Mas trabalho livre pressupõe que a gente tem escolha. Pressupõe que a gente conheça as alternativas dessa escolha, né? E aí trilha um caminho de forma livre. Mas para a classe trabalhadora não há outra escolha. Se a sociedade funciona através de compra e venda, a única coisa que a gente tem para vender é a nossa força de trabalho. Então o trabalho assalariado, ele pressupõe uma forma de sociedade que inclusive omite essa natureza não livre desse tipo de trabalho. E toda a ideologia, a ciência, a filosofia, o direito, a política, inclusive a arte, que é resultado, que é fruto dessa forma de trabalho, produz ideias que sustentam e escondem esse caráter. E tudo isso é propagado, por exemplo, nas universidades, em todos os espaços sociais. Sempre existiu uma ideologia dominante que tenta naturalizar desigualdades sociais, por exemplo. A partir daí a gente pode problematizar como é difícil o momento que a gente vive hoje no Brasil, porque a coisa se inverteu. Agora, quem contesta essa ideologia dominante, dizendo que ela oculta as desigualdades sociais, é que está fazendo doutrinação. Veja só que coisa maluca. A gente que está inventando a desigualdade social, porque os seres humanos são iguais. Vocês, doutrinadores, que estão separando os seres humanos em categorias. Ora, será que isso é verdade? As desigualdades sociais estão postas aí na realidade, independentemente de a gente ter consciência sobre elas. Existe exploração do trabalho, existe exploração de gênero, exploração étnica, várias outras formas de desigualdade culturais, regionais. Elas estão postas, e é porque elas existem que os movimentos sociais e as teorias que tentam entendê-las passam a existir. Não é o contrário. É porque elas existem que a gente discute sobre elas. Onde você já está tendo cerceamento da discussão, da liberdade de discussão. Porque
Porque a gente está querendo separar a humanidade em categorias, gerar o ódio, quando na verdade a gente está problematizando algo que existe. E quem discorda disso, fique à vontade para discordar, não se trata disso, né? Se trata da gente debater. Tudo isso faz parte de uma forma de organizar a vida, uma forma de pensar, ideias, valores, etc., que são resultado de uma determinada forma de trabalho. Porque vejam só, se é verdade o princípio de que o trabalho é a base da sociedade, é fundante da sociedade, então toda aquela sociedade fundada corresponde a uma forma de trabalho. Então, se a forma de trabalho é desigual, a sociedade que é fundada a partir disso é repleta de desigualdades. Esse é mais ou menos o raciocínio marxista para tentar explicar o capitalismo. Agora, como é que isso se dá? Como essa transformação, ou essa subordinação da produção de valor de uso ao valor de troca se dá? Porque vai ter um problema grave aqui na sua efetivação. Porque quando você produz livremente para suas necessidades, não necessariamente para trocar, é uma coisa. Você produz o alface e sabe que o valor de uso dele é matar a fome. Mas quando você produz valor de troca, gera-se um problema. Você vai trocar alface por batata. Você vai trocar alface por linho. Como é que você vai trocar coisas que têm valores de uso diferentes, têm utilidades diferentes? Como é que isso se dá no mercado? Como é que a gente chega, por exemplo, no preço? De forma breve, é mais complexo do que isso, mas vou tentar aqui pegar a ideia-chave disso. É o seguinte, para você trocar coisas que têm utilidades, portanto, valores de uso diferentes, você precisa encontrar aquele elemento que há em comum, em qualquer valor de uso. O Marx, mas já dialogando com outros economistas políticos clássicos, sobretudo na Inglaterra, Adam Smith, David Ricardo, ele falava o seguinte: só tem uma coisa em comum a qualquer trabalho humano, seja do plantador, do agricultor que produziu alface, seja do fiador que com linho produziu uma camisa. Há uma coisa em comum, que é o tempo de trabalho utilizado para produzir aquilo. O tempo de trabalho em média, socialmente em média, necessário para produzir alface ou linho, batata ou ferro. O capitalismo, mais ou menos, vai utilizar essa medida transformada em preço no mercado, né? O preço é a expressão monetária do tempo de trabalho. Em média, socialmente, se demora quanto tempo para produzir, sei lá, 1 tonelada de arroz? É esse elemento, esse elemento humano que tem em qualquer tipo de atividade, em qualquer processo de trabalho particular, é o que vai permitir igualar coisas que têm utilidades diferentes e serem trocadas no mercado. É o que vai possibilitar trocar A por B. O que é que A tem em comum com B? O tempo de trabalho. Isso se metamorfoseia em preço. É claro que tem outros fatores que fazem com que os preços oscilem. Isso aqui é uma lei geral, existem leis complementares, outros fatores, oferta, procura, região, etc. Mas a lei do valor sempre tenta puxar esses preços para a expressão original dela, que é em tempo de trabalho, minutos, horas, dias trabalhados. Agora veja o que é que isso significa. Você elimina toda a dimensão qualitativa do trabalho, a utilidade do alface matar a fome, a utilidade do linho virar a roupa que te aquece. Você elimina todo o caráter qualitativo e reduz esses processos a um caráter quantitativo. Horas trabalhadas, dias trabalhados, preço no mercado. Você tem uma redução da complexidade, da heterogeneidade do trabalho humano e você reduz tudo isso, nas palavras do Marx, numa massa gelatinosa amorfa. Horas de trabalho, um trabalho igual, um trabalho humano, abstrato, desprovido dos seus elementos concretos. É isso que ele chama de trabalho humano abstrato, reduzido a um elemento, a preço, a tempo de trabalho, a uma dimensão quantitativa. E aí não interessa mais, não é que não interessa, mas não é o interesse principal a particularidade de plantar alface ou a particularidade de produzir linho. Interessa que isso seja trocado no mercado, que isso possua um preço e que gere, sobretudo, lucro para quem vende alface ou para quem vende linho. E esse lucro é proveniente de onde? Vamos tentar ver aqui esse processo de troca.
É uma coisa bem complexa, pessoal, que está lá no Capital, que é um livro complexo do Marx, mas eu estou tentando aqui pegar os elementos principais. Vocês fiquem à vontade para a gente discutir e passar com mais calma sobre essas questões. Está aqui a mais-valia. A mais-valia é um conceito central para que a gente entenda que a classe trabalhadora, sim, é explorada. Ainda que você crie uma aristocracia operária, que vive com salários equivalentes à pequena burguesia, vive bem, no final do ano até ganha um cruzeiro para levar a família, plano de saúde, não se sente classe trabalhadora. Quem tem isso, né? Tem trabalhadores que não se sentem parte da classe trabalhadora e o pior, não se sentem explorados. Ainda assim, se você é classe trabalhadora, se você não possui os meios de produção, é extraído de você, do seu trabalho, mais-valia. É isso que o Marx está querendo mostrar. Marx e vários outros marxistas e até de outras correntes também, que trabalham em cima analisam esse caráter de exploração do trabalho existente na nossa sociedade. Está falando mais de trabalho escravo, de trabalho servil, mas ainda assim se fala em exploração do trabalho. Por quê? Vejam só, vamos pensar aqui. A força de trabalho é transformada em mercadoria. Um dos primeiros elementos dessa possibilidade de exploração é o fato de que, se a gente vive numa sociedade onde as relações mercantis predominam, a própria força de trabalho se transforma em mercadoria. Quando a gente vende a nossa força de trabalho ao patrão, ao capitalista. Sendo que essa força de trabalho não é qualquer mercadoria. Ela é uma mercadoria especial. Ela tem uma capacidade única que nenhuma outra mercadoria possui. Ela é produtora de valor. Vamos pensar independente de capitalismo, independente de valor de troca. Vamos pensar em valor de uso. A fogueira que a Rosângela fez, ela possui valor de uso, ou seja, utilidade de aquecer o frio que Rosângela sentia. Quem foi que produziu aquele valor? Rosângela, com sua força de trabalho, foi na natureza e recombinou os elementos da natureza, dando àquele pedaço de natureza uma nova função, uma nova utilidade, um novo valor. Quem cria valor no processo é a força de trabalho. Como é teu nome? Luísa. Quando a Luísa vai fazer um machado, ela pega a pedra, um pedaço de madeira, um pedaço de cipó, vejam só, elementos que já existem na natureza, mas recombina esses elementos. Confere a eles um novo valor, uma nova utilidade, uma nova função. Luísa criou valor. Os meios de produção, objetos de trabalho e meios de trabalho, eles não geram valor. Eles existem e eles apenas transferem o valor já existente neles para o produto final, o cipó, a pedra e a madeira. Eles transferem esse valor. Os meios de produção não criam valor. Quem cria valor, quem insere alguma coisa nova na realidade, o machado, é a força de trabalho. Tá? Então vejam só, no processo de trabalho como um todo, qual é o elemento decisivo, gerador de valor? A força de trabalho. Os meios de produção apenas transferem o seu valor para o produto final. Mas aí existe uma inversão. Primeiramente filosófica, ideológica, mas legitimada inclusive pelo próprio direito. No processo de trabalho no capitalismo, por direito, o produto final é de posse de quem? De quem possui a força de trabalho ou de quem possui os meios de produção? De quem possui os meios de produção. Há uma inversão, primeiramente filosófica, ideológica, de que o elemento decisivo nesse processo não é a força de trabalho, é o meio de produção. Se o meio de produção é o decisivo, eu que sou dono da terra, tenho o direito de ficar com os alfaces. A você que plantou o alface e produziu o alface, você vai ficar com uma parte desse valor produzido, que é o teu salário. Mas essa mercadoria, a força de trabalho, gera valor. E o valor que ela gera não fica com o detentor da força de trabalho. Esse valor a mais que foi gerado e que não fica com quem produziu, é apropriado, é usurpado pela classe que possui os meios de produção. Então, um valor a mais, uma mais-valia. Daí que vem o conceito de mais-valia de Marx. Agora, qual o valor disso? Como é que isso é calculado? Toda mercadoria tem um valor, que é o tempo de trabalho socialmente em média necessário para produzi-la, transformada em preço, a sua expressão monetária, e aí tem as oscilações. Era preciso dar também esse valor à força de trabalho. Teoricamente, vários economistas tentaram responder isso,
de esquerda, de direita, etc., Marx dialogou com todos eles e chegou à seguinte conclusão. Se toda mercadoria é fruto do tempo de trabalho necessário à sua produção, a força de trabalho, o seu valor de troca, ele é resultado do conjunto de mercadorias que um trabalhador que possui a força de trabalho precisa consumir para se manter vivo e trabalhando, para reproduzir a energia física e mental que ele gastou no processo de trabalho. Então, diariamente, você gasta uma porção do teu cérebro, da tua força, da tua energia, e você repõe isso com um conjunto de mercadorias que fazem que você se mantenha vivo com energia física e psicológica. Esse conjunto de mercadorias, que varia de acordo com a cultura, com a região, com a fase histórica, etc., mas em média, está falando aqui sempre de uma forma muito genérica, é o valor da força de trabalho, o salário necessário, a reprodução da classe trabalhadora, que ela se mantenha viva e de pé para no outro dia voltar a ser explorada. Depois a saúde vai ter um papel importante aí, a medicina do trabalho e a saúde ocupacional, nesse ato de reproduzir a força de trabalho. Daqui a pouco a gente chega lá no campo também, tá? Mas esse é o valor de troca da força de trabalho. Porém, o que o capitalismo não considera é que essa mercadoria, força de trabalho, ela produz mais valor do que ela mesma custa. Porque qual é o valor de uso da força de trabalho? Qual é a utilidade dela? Gerar valor. O alface é matar a fome, o linho é fazer a roupa. Mas qual é o valor da força de trabalho, dessa mercadoria especial? Gerar valor. Valor a mais, inclusive, do que ela mesma custa. E esse valor a mais gerado é justamente a mais-valia. É aí que reside a exploração da classe trabalhadora. Não é simplesmente porque se retiram direitos, porque se faz assédio moral, porque tem acidente. É também por conta de tudo isso. Isso aí torna o processo de exploração mais severo, mais agressivo, etc. Mas, independente disso, a exploração da classe trabalhadora se constitui no fato de que desse trabalho se extrai mais-valia. Esse é o cerne da exploração da classe trabalhadora. Ainda que você no final do ano ganhe um cruzeiro. Aquele cruzeiro, meu camarada, está sendo pago pelo próprio valor que você produziu, que não ficou contigo. A gente sempre brinca, relativamente, você está sempre mais pobre, né? Tem um discurso burguês que diz o seguinte: se você trabalhar duro, você vai enricar. Qual o segredo da prosperidade? Trabalhe duro. Né? Trabalhando ninguém enrica. Trabalhando você sempre está mais pobre. Nas sociedades de classe, sobretudo no capitalismo, se enrica explorando o trabalho alheio, extraindo mais-valia. Ainda que o teu salário cresça em termos absolutos, ele é sempre relativamente uma fatia menor do bolo. Porque o bolo só cresceu porque você foi mais explorado. E o cruzeiro que você ganhou, a fatia do bolo que você ganhou aumentou um pouquinho, porque você mesmo produziu aquilo. E aí tem vários elementos. Essa coisa da tecnologia hoje faz com que a jornada de trabalho, na verdade, se prolongue para além da sua quantidade de horas formal. Exatamente. E quanto maior a jornada de trabalho, mais valia é produzida. Vai para dentro de casa. Vai para dentro de casa. Pois é. Pode passar, Isabela. O capitalista paga ao trabalhador equivalente ao seu valor de troca. E como o valor de uso da força de trabalho é produzir valor, já falei isso aqui, o trabalhador produz mais valor que aquilo que recebe como salário. Esse valor a mais que não fica com o trabalhador, pois é usurpado pelo capitalista, é chamado de mais-valia. Tá? Então esse é o conceito de mais-valia que a gente precisa recuperar, inclusive na discussão com nossos pares, das nossas categorias profissionais. Porque não é só uma discussão de aumentar salário ou diminuir jornada de trabalho, por exemplo. A gente precisa chegar no cerne da questão. Pessoal, na primeira parte da exposição, a gente tentou caracterizar o trabalho no capitalismo, entender onde é a exploração, de onde vem a exploração típica dessa sociedade. Agora a gente vai fazer o link disso com a saúde dos trabalhadores, com a questão da saúde dos trabalhadores. Eu trago ali 3 ideias-chave, 3 pressupostos, melhor dizendo, importantes para a gente entender a questão, tá? A partir do que a gente já discutiu na primeira parte. Vejam só, com a exploração, com o aumento da extração de mais-valia, se intensifica a exploração e, consequentemente, existem mais doenças e mais acidentes de trabalho. Isso já foi ficando claro na própria Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial lá na Europa Ocidental, sobretudo em Inglaterra, o próprio Marx, o Engels, outros sociólogos, gente que não tinha tanto a ver com a saúde, começou a observar que, com
como nunca a sociedade produzia riqueza, como nunca a sociedade produzia ao mesmo tempo pobreza e como nunca a sociedade produzia gente doente decorrente do trabalho. Mutilados, acidentados, deformados, várias outras doenças, distúrbios. Sim, em geral. Era um fenômeno nunca antes visto do ponto de vista do adoecimento. E contraditório. Já na relação riqueza e pobreza, a gente começa a ver se desenhando ali uma situação extremamente contraditória. A evolução dos meios de produção, ou seja, a Revolução Industrial, abriu a possibilidade de a gente produzir riqueza como nunca, né? Produzir riqueza, produtos, valores de uso suficientes para o atendimento das necessidades de todos e ainda sobrar, mas a gente vai ter uma sociedade onde boa parte dela não tem acesso a esses produtos, a essas mercadorias que atendem às suas necessidades. E pior, essa parcela que não tem acesso, ou que tem um acesso restrito, é a parcela que produziu esses produtos, essas mercadorias, esses valores de uso, que agora passam a ser também valores de troca. E tudo isso está ligado à intensificação das doenças, dos acidentes de trabalho. A gente tem um aumento da extração de mais-valia, a gente tem uma acumulação de riqueza por parte dos detentores dos meios de produção, classe burguesa, e, ao mesmo tempo, a pauperização da classe trabalhadora, aquela história que eu já falei aqui. Quanto mais você trabalha, mais pobre relativamente você fica. E para alguns, essa pobreza vai ser absoluta mesmo. A relativa é quando você tem pelo menos um aumento absoluto do teu salário, daquela porção do que foi produzido que fica contigo, mas aquilo proporcionalmente ao todo é sempre menor. O acúmulo de riqueza se dá no outro polo, justamente em quem não trabalha e vive do trabalho, aquele 1% lá. E é bom a gente fazer sempre essa ressalva. A gente não está falando da classe média alta, ou do dono do açougue da esquina, ou do seu Zé da padaria. Não é a pequena burguesia, embora ela se coloque aí nessa lógica de alguma forma também. Mas quando a gente fala de burguesia que acumula riqueza, a gente está falando de poucas famílias, 1% da população mundial, que é detentora dos meios de produção, o grande capital e que acumula de fato riqueza. Ainda que o cara lá da classe média alta, ou o seu Zé do açougue, muitas vezes se ache burguesia, se ache parte da elite, né? Alguém precisa contar para ele que não é bem assim. Com isso, veja só, você tem a pauperização, e a gente vai para o terceiro tópico. A pauperização, o processo dessa pobreza qualitativamente diferente em relação às sociedades anteriores. Por que diferente? Porque agora a gente tem riqueza produzida como nunca, mas continua essa pobreza e até se acentua. A gente tem necessidades básicas dos trabalhadores não satisfeitas, não atendidas. Alimentação, moradia, vestuário, transporte, etc. E isso também faz com que a gente tenha menos saúde. Quando a gente vai falar de trabalho e saúde, a gente não está querendo se referir só ao acidente de trabalho que acontece no processo produtivo, ou a doença de trabalho que se desenvolve devido ao benzeno que te intoxicou, ao agrotóxico, à radiação. E isso é uma dimensão da questão. Mas essa relação saúde e trabalho pressupõe entender também que toda a vida social é fruto desse trabalho desigual. Essa pauperização, veja só, é decorrente do trabalho. Então, quando você sai do trabalho e chega em casa, você se depara com uma vida desgraçada. Então, você se acidenta cavando canteiro ou serrando chapa, mas você também tem sua saúde degradada porque você chega em casa e a forma de trabalho socialmente predominante faz com que você não tenha as suas necessidades plenamente atendidas. A reprodução social como um todo é comprometida e isso também degrada a nossa saúde. Então tem essa outra faceta também da relação trabalho e saúde que extrapola o chão da fábrica, os limites do local de trabalho, da empresa, da indústria, etc. A partir disso a gente chega àquele primeiro questionamento. Qual é a origem da questão? Vejam só, a questão da saúde dos trabalhadores se origina com o próprio capitalismo, a partir do antagonismo capital-trabalho. E ganha clara evidência no momento que o capitalismo se consolida, amadurece, a Revolução Industrial. Ele vem em processo de transição do velho regime feudal, né, com o mercantilismo, já aquele processo de expansão colonial, e se consolida com a Revolução Industrial.
Ora, Diego, quer dizer que antes do capitalismo os trabalhadores não adoeciam? Adoeciam, existia uma questão posta ali. Mas não se trata da mesma questão que eu estou problematizando aqui. Por quê? A questão da saúde dos trabalhadores, ela é um fenômeno tipicamente capitalista. Porque a partir dela você tem a extração de mais-valia sempre de forma crescente. A partir dela não, ou na base dela, melhor dizendo. O tipo de exploração que existia antes do capitalismo não era majoritariamente baseada na extração de mais-valia. Por exemplo, no feudalismo você tinha o servo que morava ali no feudo e ele tinha direito a 10% de terra para plantar, mas tinha que plantar também na terra do seu senhor. Então era uma forma de exploração diferente. O adoecimento não estava em função direta de um acúmulo lunático de riqueza. É o capitalismo que rompe essas barreiras. A produção feudal, ela era uma produção basicamente para a subsistência do feudo. A produção no capitalismo é uma produção de produtividade crescente para o mercado, extração de mais-valia, produção de capital, que faz com que o adoecimento seja vinculado, não só o adoecimento, todas as formas da questão da saúde do trabalhador se expressar. O desgaste, o transtorno, enfim. Todo esse processo está em função direta da crescente extração de mais-valia. E outra coisa, no âmbito da reprodução social, fora dos muros da fábrica, por exemplo, você tem pela primeira vez riqueza suficiente para todo mundo, mas tem gente passando fome, sem ter onde morar, sem ter o que vestir. Você tem uma evolução dos meios de produção que é diferente do que existia, por exemplo, no feudalismo ou no escravismo, na Grécia Antiga, no Império Romano, no modo de produção asiático. Ali existia pobreza, as pessoas passavam fome, porque, em geral, você tinha uma debilidade dos meios de produção. Ainda que se quisesse produzir riqueza para todo mundo, não se conseguiria. Agora é totalmente diferente. A gente tem potencial e a gente consegue produzir o suficiente para todo mundo. Né? Vamos pegar só o exemplo das armas. A gente consegue produzir armas para destruir 6 terras, 6 planetas terras. Se isso é necessário ou não, a gente precisa problematizar. Né? Bastava destruir uma vez. Não teria mais terra, planeta Terra. A gente tem a questão dos alimentos, que eu já falei aqui também. O fato da classe trabalhadora não ter suas necessidades atendidas, ou pelo menos elas não serem atendidas plenamente, tem agora por trás outro pano de fundo. Não é mais a debilidade dos meios de produção, não é mais a escassez, é a abundância, é o contrário. Tá? Então vejam que tanto o adoecimento diretamente no processo de trabalho, porque o ritmo se acelera, a jornada é estendida, se extrai mais valia, ou o adoecimento, a questão fora dos limites da fábrica, do local de trabalho, etc., tem uma outra natureza. Então essa questão aqui, ela surge a partir do antagonismo capital-trabalho. No capitalismo, a demarcação dela é de ser um fenômeno capitalista. Claro que guarda algumas semelhanças com a questão do adoecimento do servo no feudalismo, do adoecimento do escravo no escravismo e assim por diante. Mas tem peculiaridades que só são percebidas aqui no capitalismo. Essa relação capital-trabalho, nos outros modos de produção, ela já existia? Como é que é? Ela, no finalzinho do feudalismo, se desenha, mas ela não era uma relação dominante, fundante da sociedade. A relação capital-trabalho se dá aos poucos, sobretudo naquelas relações, na sua forma mercantil, capital comercial, nos burgos ao redor dos feudos. Os feudos produziam basicamente para a própria subsistência, mas daqui a pouco veio peste negra, veio crise do Império Romano. Estou misturando, isso é um pouco antes. Veio crise do ponto de vista da monarquia, veio uma série de elementos que fez com que os feudos fossem entrando em decadência. E aí o meu feudo produzia muito arroz, mas precisava de batata. Tinha um feudo lá um pouco mais distante que produzia batata e não tinha arroz. O cara que não era nem servo e nem senhor feudal, morava à margem do feudo, em vilarejo chamado burgos. Que esses caras, chamados de burgueses, começaram a fazer o quê? A pegar o feijão daquele, a batata daquele feudo e trocar pela farinha, pelo arroz daquele outro feudo. Começou a se desenvolver relações mercantis. Um capital originário. As expansões marítimas contribuíram muito para isso.
para acumulação primitiva de capital, com a extração de recursos naturais das colônias. Esses recursos iam para as metrópoles. Então, começa a se estabelecer uma relação capital-trabalho muito embrionária, mas o que predominava ali era uma relação de vassalagem entre senhor feudal e servo, e vassalo. Agora ela passa a ser hegemônica, a relação social dominante no capitalismo. Tá? Então, a origem da questão é essa, tá? Mas é na Revolução Industrial que ela ganha evidência. Um pouco antes, já nesse processo, você percebe a constituição de uma questão de saúde dos trabalhadores, mas ela passa a ser evidente, inegável, refutável para toda a sociedade, para gregos e troianos, com a Revolução Industrial. Se torna evidente aquele fenômeno de morte, de adoecimento, por conta do trabalho, diretamente no processo produtivo, mas fora dele também, por uma vida determinada por esse trabalho. As suas características, o que é que caracteriza a questão? Vários elementos, a gente já falou aqui de alguns deles, mas tem um elemento que é reflexo direto do tipo de sociedade que a gente vive, que é uma sociedade contraditória. Porque vejam só, a natureza específica da questão é a expressão da natureza contraditória do capitalismo em geral. O capital necessita que os trabalhadores sejam explorados, isto é, tenham sua saúde degradada. Quando a gente tem exploração, a gente tem degradação da saúde, né? Os italianos lá do movimento operário italiano já esclareciam isso. Para ser produzido, não se produz capital sem extração de mais-valia, ou seja, não se produz capital sem exploração do trabalhador. Isso é uma condição para o capitalismo existir. E ao fazer isso, ele degrada a saúde, inevitavelmente, ora mais, ora menos, mas ele degrada a saúde. Essa degradação, ao mesmo tempo, ameaça a existência do próprio capital, pois ele não existe sem o trabalho. Degradar a saúde dos trabalhadores é, ao mesmo tempo, uma necessidade e uma ameaça ao capital. Vejam que contradição. O capital, para existir, precisa degradar aquilo que é requisito para a sua existência, o trabalhador. Não existe capital sem trabalho, não existe capitalista sem trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, o capital, para se reproduzir, para ser produzido, para ser reproduzido, precisa explorar, degradar esse trabalho, degradar o trabalhador. Está posta aí uma contradição que se expressa também na questão da saúde. Por explorar, se degrada a saúde. Isso ameaça, inclusive, a vida do trabalhador e ameaça, portanto, o próprio capital. Mas o próprio capitalista, por objetivos próprios, em algum momento tentou dar uma resposta a isso para trazer essas pessoas de volta. Não porque, antes de qualquer coisa, esteja preocupado com o ser humano, com o trabalhador, mas devido a essa ameaça que o adoecimento do trabalhador gera para o próprio processo produtivo. É daí que a gente vai ver agora as respostas a essa questão, pode passar, que a gente vê o seguinte: essa questão complexa, multifacetada, no seu grau próprio de totalidade. Ela tem várias facetas. A degradação no interior do processo de trabalho, a degradação pela pauperização, as condições de vida em geral, respostas sociais, políticas, culturais, técnico-científicas e, em específico, no campo da saúde. É quando vai surgir, por exemplo, os campos da medicina do trabalho, da saúde ocupacional e, um pouco mais à frente, o campo da saúde do trabalhador, que é aquele no qual a gente se insere. Que são campos distintos, com origens distintas, com direcionamento ideológico também distintos e, portanto, não é uma mera diferença semântica. Saúde ocupacional e saúde trabalhador. Acredito que vocês tenham trabalhado isso aqui ao longo das discussões do fórum também. Pode passar. Tá, essas respostas, eu vou me deter algumas delas, se for pegar ao longo da história, nos vários países, as respostas dadas à questão são diversas. Mas a gente vai se deter aquelas principais. Por exemplo, formas de intervenção no interior das empresas. Surge a medicina do trabalho e a saúde ocupacional. Aquela velha historinha do industrial têxtil que estava vendo que a produtividade caía porque os trabalhadores adoeciam e não conseguiam retornar para o processo produtivo. Ele conta essa preocupação para um amigo dele que era médico. E esse médico diz: cara, coloca um médico dentro da tua empresa, porque esse médico, primeiro, ele vai recuperar aquele doente com interesse, de forma muito mais rápida, com mais interesse do que um médico qualquer. Segundo, ele já pode atuar na própria seleção da força de trabalho, selecionando aqueles menos propensos ao adoecimento. E pode até fazer algumas coisas preventivas, para evitar que
essa peça da engrenagem do processo produtivo, o trabalhador, se desgaste de forma tão rápida. Surge o primeiro serviço de medicina do trabalho. Mas quais as motivações por trás da sua origem? A ameaça à produtividade. É uma resposta que a própria classe patronal dá à questão da saúde dos trabalhadores, organizando um serviço de medicina do trabalho. Claro, essa história eu interpreto ela muito mais como representativa de um processo que estava acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, de diferentes formas, mas com algo em comum, né? Aí tem essa história emblemática que a Elizabeth Costa Dias conta naquele artigo, né? Da medicina do trabalho, a saúde do trabalhador, onde a gente vê mais ou menos como é que naquele contexto de Revolução Industrial, a própria classe burguesa começa a dar respostas à questão da saúde dos trabalhadores, porque aquilo ameaça a própria existência do capital. Mas outras respostas vão comparecer nesse processo. As lutas sociais, sindicatos, o movimento operário italiano, a reforma sanitária. Desde lá, a Revolução Industrial, os trabalhadores já começavam a questionar o trabalho, a exploração do trabalho, inclusive sendo a saúde uma das bandeiras principais. Alguns dos primeiros movimentos sindicais e sociais em geral questionavam o fato daquele trabalho estar degradando a saúde deles. E a gente perpassa alguns movimentos sociais importantes, o ludismo, o cartismo, né, até chegar, por exemplo, aqueles onde a saúde do trabalhador se coloca como uma questão substancial, e o mais emblemático dele, a gente pode dizer com certeza, é o movimento operário italiano das décadas de 60 e 70, ali na Itália, com fortes repercussões depois para o que a gente chama de reforma sanitária brasileira, aqui no Brasil, de onde surgiu o nosso SUS, onde em tese a saúde do trabalhador, o campo da saúde do trabalhador, era para ser um campo estruturante do SUS, central, prioritário, né? E em 5 prioridades que a gente estabelece para o SUS agora, a gente não consegue ver a saúde do trabalhador. Quando na sua origem, lá na reforma sanitária, a relação trabalho e saúde é colocada como uma bandeira mesmo da reforma. Isso foi se perdendo no processo de institucionalização do SUS, décadas de 90 e anos 2000. Mas são respostas também à questão. Vejam o que é que eu estou querendo mostrar aqui. Existe uma questão posta na realidade, que tem uma origem, que tem uma natureza contraditória, que vai demandando respostas. Essas respostas vêm com a formação, constituição de um serviço de medicina do trabalho. Depois vem a classe trabalhadora dando respostas a essa questão, com as suas lutas, se organizando. E dessa organização, inclusive, a classe trabalhadora, em intercâmbio, aí, num processo de validação consensual com médicos, psicólogos um pouco mais à frente, enfermeiras, assistentes sociais, etc., com técnicos da saúde, consegue formular os preceitos de um novo campo, diferente da medicina do trabalho, diferente da saúde ocupacional, o campo da saúde do trabalhador, que não surge a partir do interesse de manter a produtividade crescente, surge da luta dos trabalhadores. Percebam como a origem é completamente diferente. E por isso o posicionamento ideológico e os objetivos são totalmente diferentes. A saúde do trabalhador tem lado. Assim como a medicina do trabalho também tem lado, mas lados opostos. As diferenças não são só essas. O próprio papel que o trabalhador desempenha nesse campo é um outro papel. Se na medicina e na saúde ocupacional o trabalhador é objeto de intervenção, ele sofre a ação, na saúde do trabalhador ele é o protagonista, ele é o sujeito da ação. O modelo operário italiano, que é decorrente do movimento operário italiano, preconiza isso. O saber operário é o saber estruturante do campo. Claro, em diálogo com o saber técnico-científico. Por quê? Na forma como a gente foi organizando a sociedade capitalista, o próprio conhecimento também é instrumento de poder e foi se confinando na mão de uma elite, de uma minoria. Então, o conhecimento técnico-científico foi isolado, foi apartado da classe trabalhadora, ou pelo menos nas suas dimensões mais gerais. Chega ao trabalhador um conhecimento mais operacional. Então, num primeiro momento, esse intercâmbio entre trabalhadores e técnicos da saúde, o Berlinguer lá na Itália, o Fadel aqui no Brasil, o Minaia, Tambellini, o Sejaroca, etc., é importante, porque nesse intercâmbio, o saber operário, sendo o protagonista do processo, dialoga com o saber técnico-científico.
Mas esse saber técnico-científico, ele não pode colonizar o saber operário nesse processo, porque a gente volta para a medicina do trabalho, para a saúde ocupacional. Outras respostas. As políticas que o Estado, que o poder político, essa estrutura do poder político mais geral, vai dando também. Ora, devido às próprias lutas sociais, lutas dos trabalhadores, ora, muito pensando em gerenciar as necessidades da burguesia. Mas, no geral, mesmo quando intervém na luta, o Estado se posiciona como também um instrumento a favor da burguesia, de manutenção desse tipo de sociedade. Embora a gente tenha muito cientista político, muito filósofo, que diga que o Estado seja neutro, né? Mas o Estado, ele não é neutro. Nessa tarefa de intervir na luta de classes, ele intervém a favor da burguesia. O que não significa dizer que a classe trabalhadora não possa forçá-lo a atender alguns dos seus interesses mais imediatos, naquele momento histórico, através das lutas, por exemplo. Daí que surgiu o SUS, que surgiu a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, muito contaminada pela perspectiva ainda da saúde ocupacional, em 2011. E de uma forma até quase neurótica, veja só, no ano seguinte a gente tem uma outra política, a Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que não exclui a anterior. As duas passam a coexistir, né, com perspectivas diferentes. O Fadel tem um artigo que ele diz que é um Estado que se omite, tem duas faces, e na verdade se omite em tomar um posicionamento, e ao fazer isso, na verdade, toma um posicionamento a favor do que está posto. Quem tem duas não tem nenhuma. A gente demora de 88, até antes disso, até 2011, para ter uma política nacional de saúde do trabalhador, e quando passa a ter uma que contradiz os pressupostos da saúde do trabalhador, e no ano seguinte a gente consegue colocar em cena uma outra política que não exclui a anterior. Uma grande confusão, que é fruto também do próprio processo histórico do capitalismo brasileiro, confuso e incipiente. Entre essas respostas, destacamos o campo da saúde do trabalhador, o surgimento desse campo. O campo, inegavelmente, é uma proposta contra-hegemônica. Ele revela alguns elementos, algumas dimensões da questão que a medicina do trabalho e a saúde ocupacional ocultavam. O campo da saúde do trabalhador, quando o movimento operário italiano estava lá tentando entender por que os italianos adoeciam, eles conseguem mostrar que os trabalhadores adoeciam porque eram explorados. Que o modo de produção capitalista na Itália matava os trabalhadores italianos. A medicina social latino-americana, pouco depois, no México, no Brasil, no Equador, também começa a chegar a essa conclusão. Começa a perceber que a saúde dos trabalhadores é determinada, entre outras coisas, mas essencialmente é determinada pelo modo de produção capitalista, por essa forma de trabalho problemática, desigual, destrutiva. Quando a gente tem o surgimento de um campo que aponta para isso, inegavelmente ele tem um caráter contra-hegemônico, questionador. Agora veja que coisa difícil. O campo, ele acaba tendo alguns limites e acaba sendo, para se legitimar, precisa fazer parte do jogo científico e institucional burguês, da sociedade dominante, onde as regras do jogo não são definidas pelo próprio campo. Daí que a gente começa a apontar alguns limites para o campo da saúde do trabalhador, sem negar sua história, sua contribuição e o seu caráter contra-hegemônico. Mas a gente precisa sair um pouco do campo, sem abandoná-lo, sair no sentido de ultrapassar os seus limites. A gente precisa pensar e agir para além do nosso umbigo, do campo da saúde do trabalhador, sem deixar de ocupar esse espaço e de fazer ele crescer. É um grande desafio. É aí que a gente entra no título da apresentação de hoje, que é o movimento do campo à questão. Por que eu digo isso? Comumente, há um uso indiscriminado da expressão questão da saúde dos trabalhadores como algo que é restrito ao campo da saúde do trabalhador. Volta e meia você pega um texto, ou pega a fala de alguém e fala a questão da saúde do trabalhador. Ele está querendo se referir a um campo técnico-científico institucional, né? Uma área do conhecimento, uma área institucional que existe no Estado brasileiro. É uma política de saúde, a questão da saúde do trabalhador.
Ora aparece no plural, ora aparece no singular. Daí, nessa análise ontológica que a gente fez, a gente chama a atenção para o seguinte ponto. A questão da saúde dos trabalhadores não se restringe a uma área, a um campo do conhecimento, a uma área institucional. Na verdade, ela inclusive antecede a existência desse campo. A questão da saúde dos trabalhadores é o conjunto de problemas do processo de saúde e doença da classe trabalhadora, mais as respostas que ele demanda. E o campo, na verdade, o campo da saúde do trabalhador, surge em decorrência, surge como resposta à questão. Então a questão, ela precede, ela antecede a existência do campo. Ela é algo maior, é um processo mais complexo, que não diz respeito a um único campo institucional, a um único campo técnico-científico. Agora vamos lá, o campo da saúde do trabalhador, ele surge a partir da questão e passa a compô-la. Passa a fazer parte dela, revelando algumas de suas facetas e tomando a questão como seu objeto de estudo e intervenção. Porque para essa sociedade a ciência funciona da seguinte forma: para um campo ser considerado campo pelo conjunto da ciência, precisa definir o seu arcabouço teórico-metodológico, o seu objeto, o objeto que é seu, que está dentro dos seus limites enquanto campo, um objeto de estudo e intervenção. Vocês, cientistas que fazem parte desse campo, estudam o quê? Transformam o quê? Todos os campos científicos precisam, de forma clara, consciente ou não, estabelecer um objeto de estudo e um paradigma que é decorrente dessa convenção entre cientistas, profissionais, técnicos, militantes de um campo, extrapolando aí um pouco a arena científica. Com o campo da saúde do trabalhador não foi diferente. Para ser reconhecido, legitimado, enquanto campo técnico, científico e institucional, o campo da saúde do trabalhador, ainda que seja contra-hegemônico, precisou se inserir na arena científica burguesa e se inserir no Estado burguês como política pública de saúde. E ao fazer isso, ele precisa assumir limites, dizer, olha, esse é meu objeto de estudo, esse é meu objeto de intervenção. Isso não anula o seu caráter contra-hegemônico, mas faz com que ele participe do socio-metabolismo do capital. Qual é a grande sacada dessa distinção entre questão e campo? É entender que, por precisar definir os seus limites territoriais, o campo não consegue dar conta de toda a questão. Ele consegue dar conta de dimensões importantes da questão. Mas é por isso que a relação saúde e trabalho, ou trabalho e saúde, como eu prefiro, demanda uma série de outros campos. A economia, o direito, a ciência política, a engenharia, as artes, enfim, demanda um diálogo com outros campos que vão tentar dar conta de elementos da relação trabalho e saúde que a própria saúde do trabalhador, enquanto área científica e institucional, não consegue dar conta. E não vai dar conta mesmo porque o modelo científico que a gente tem nessa sociedade é um modelo fragmentário, que busca quebrar a realidade, fragmentar a realidade em pedacinhos e se apropriar de um pedacinho desse. Veja, tem uma lógica muito inspirada na apropriação privada da riqueza. O objeto de estudo passa a ser posse. E aí, quando o outro campo se mete no teu objeto de estudo, está invadindo os limites do teu campo. Está se apropriando de algo que é teu. Isso é uma grande inversão ontológica, porque não é o campo que inventou a questão e, portanto, tem direito sobre a questão, direito como propriedade. Na verdade, é o contrário. É a questão que, no seu processo histórico, demandou o surgimento do campo. Deu para entender a diferença? A questão da saúde dos trabalhadores existe, independentemente da existência do campo da saúde do trabalhador ou de qualquer outro campo. É um processo que está posto na realidade. Agora, o campo da saúde do trabalhador contribui para revelar algumas dimensões importantíssimas da questão, que inclusive, quando se olha para a saúde ocupacional e para a medicina do trabalho, conseguiu dar passos gigantescos no entendimento do que é a questão. Mas outros campos também precisam se debruçar sobre a questão. E não só do ponto de vista científico, do ponto de vista humano, cultural, artístico, ético, moral. É uma coisa que diz respeito à classe trabalhadora, à sociedade. Qual é a origem, a raiz da questão? É o antagonismo capital-trabalho.
ela é um processo do capitalismo, exclusivamente capitalista, né? A sua natureza é contraditória tal qual é a natureza do capital. Ela é um processo objetivo que existe aí. Não é que ela não esteja... Qualquer processo social de hoje, do capitalismo, está subordinado ao capitalismo. Mas qual é a diferença disso em relação ao campo? Que essa questão ela é maior, ela é mais ampla e não pode se confinar no campo da saúde do trabalhador ou em qualquer outro campo que seja. Ela extrapola, para você entendê-la nas suas raízes, você precisa extrapolar os limites de qualquer campo científico. E isso não significa ignorar ou menosprezar ou diminuir a importância de qualquer campo. Como é, por exemplo, o nosso, da saúde do trabalhador. Mas significa reconhecer os seus limites. E esses existem. Sem abandonar o campo, mas a gente precisa se misturar, a gente precisa desfragmentar, a gente precisa sair um pouco do nosso umbigo, sair um pouco dos limites do campo, dialogar com outros campos, não só científicos, não só institucionais, mas de complexos da vida. Como eu disse, a arte, a cultura, outras formas de resistência. Agora, é um processo complexo, porque a fragmentação acontece dentro do próprio campo. A gente, por vezes, não consegue fazer com que a luta pela saúde do trabalhador da construção civil dialogue com a luta da saúde do agricultor, que dialogue com a luta da saúde do metalúrgico. A gente não conseguiu ainda nem esse nível de articulação, quiçá ir para além do campo, embora existam experiências exitosas, pontuais, mas exitosas. Está aqui um exemplo de o fórum. Né? E na própria origem do campo, o que foi o MOI? Uma experiência fantástica que originou o campo, mas na verdade ele não surge como um campo, ele surge como uma tentativa de questionar o capitalismo como um todo. Os caras não estavam ali pensando, não, vamos formular aqui uma nova área acadêmica, vamos mandar para a CAPES lá da Itália, para o CNPq lá da Itália, uma nova área científica que vai surgir, é só o trabalhador. Não, os caras estavam querendo enfrentar uma problemática social real, os trabalhadores eram protagonistas, eles estavam questionando o capitalismo como um todo, mas qual era a questão visível que fez com que eles enfrentassem o capitalismo? A degradação da saúde. A partir dali, eles questionam o capitalismo como um todo. Porque a partir dali, fez com que eles chegassem na exploração que o trabalhador italiano sofria. Isabela, por favor, passa. Coisas que eu já falei, mas sistematizando. A questão existe, independentemente da existência do campo. O campo surge a partir da questão, oferecendo um novo caminho para enfrentá-la. Portanto, a questão não se limita a nenhum campo científico institucional. Possui facetas que escapam, inclusive, ao âmbito científico institucional. E apesar das contribuições do campo, inclusive para elucidar facetas da questão, antes ocultadas pela medicina do trabalho, ele adentra em arenas formais da sociedade burguesa para se legitimar enquanto campo, para ser reconhecido como campo. Mas isso não anula as tensões e o seu caráter contra-hegemônico que existe até dentro do próprio campo, porque a gente sofre uma invasão da perspectiva da saúde ocupacional dentro do próprio campo da saúde do trabalhador, e até por isso, não raramente, a gente tem militantes e profissionais da saúde do trabalhador que ignoram a distinção entre saúde ocupacional e saúde do trabalhador. Fazem saúde do trabalhador misturado com saúde ocupacional sem saber das suas origens, utilizando inclusive essas expressões de forma indiscriminada. Parece ser um problema discursivo, mas que tem por trás uma base material. Pode passar, por favor. Devido à natureza complexa da questão, não podemos enfrentá-la nos restringindo ao campo. É necessário romper seus limites, sem negar suas contribuições. A interação entre os vários campos científicos e institucionais. Se faz necessária essa interação. Porém, sobretudo, é preciso fortalecer o protagonismo do sujeito coletivo capaz de enfrentar a questão, desde as suas raízes. Quem é esse sujeito? A classe trabalhadora. Então não é só uma discussão de defender, advogar a interdisciplinaridade, a intersetorialidade. Isso é importante, mas não se trata disso. Se trata, sobretudo, de a gente ter estratégias que façam com que a classe trabalhadora exerça o seu protagonismo. Porque ela é o sujeito coletivo, o sujeito revolucionário, que pode ser também o sujeito sanitário, que vai enfrentar a questão.
como todos nós vamos se inserir nesse processo, primeiro somos trabalhadores também. E segundo, como técnicos da saúde, como militantes da saúde, a gente vai fazer, vamos ser atores que possibilitam fazer essas costuras e ir articulando as coisas. Porque está tudo muito fragmentado. E quanto mais fragmentado, mais difícil é da gente entender o que está acontecendo. Quanto mais a gente divide, mais a gente fica distante do todo, né? Mais a gente perde a noção do todo. E o campo, ele se notabiliza justamente por revelar que a atuação técnico-científica institucional é também atuação política. Sim. Se existe um campo que, na relação trabalho e saúde, pode fazer esse papel, com todos os seus limites, que a gente já mostrou aqui, mas se existe um campo que pode fazer isso, é o campo da saúde do trabalhador. A gente não vai esperar que o campo da saúde ocupacional, identificando ali só limites de tolerância, cruzando o tempo de exposição com a intensidade do risco, o que é importantíssimo, tá? Mas não é só fazendo isso que a gente vai conseguir lutar contra essa onda de abatimento, de massacrar, de eliminar, de extinguir a classe trabalhadora. Extinguir no sentido de tá nem aí para os seus direitos, para suas estratégias de sobrevivência, de resistência, etc. E explorar de forma mais intensa. Se existe um campo, esse campo é da saúde do trabalhador, porque ele mostra que por trás do limite de tolerância existe um processo de trabalho que é construído a partir da extração de mais-valia, a partir da exploração do trabalhador e que é sim de caráter político, que precisa ser resolvido não só pela intervenção do médico ou do engenheiro de segurança, medindo o risco, mas precisa também ter intervenção política, no sentido de luta, no sentido de transformação do processo de trabalho. Não basta você confinar o ruído ou botar um protetor auricular no trabalhador. É preciso você mudar as relações de produção, intervir nesse nível. No próprio SUS, você vai ter agora uma série de políticas que vai olhar para a humanidade como mulheres, homens, crianças, idosos, mas que pouco olha como classe social. Tanto é que a política de saúde do trabalhador vai assumindo um papel periférico no SUS. Contraditoriamente, as bases da sua origem, né, as bases do movimento que originou, onde se dizia lá que a saúde, antes de mais nada, era resultado do processo de trabalho, enquanto atividade fundante do ser social. Então, o trabalho é uma questão central na reforma sanitária brasileira, a relação trabalho e saúde, e depois ela passa a ser marginalizada, colocada à margem. A própria política nacional de saúde do trabalhador, a sua ausência durante muito tempo, é a expressão disso. A própria Renasce, que é uma rede que não enreda, entre outros motivos por esses que vocês já citaram, também é a expressão disso. A Renasce, que deveria ser os Serestes deveriam difundir a saúde do trabalhador e torná-la transversal, atravessar todos os níveis de complexidade, muitas vezes atuam como espaços de atenção especializada que confinam a saúde do trabalhador e isolam a saúde do trabalhador do resto. Tem exceções? Tem. Mas, em geral, a gente percebe isso. O que vai dificultando a gente tecer essas correlações e alcançar a questão nas suas raízes, na sua origem, nas suas características. Para a gente encerrar e aí dar a palavra um pouco mais para vocês também. Pode passar. A gente já está nas referências, mas para a gente encerrar, veja só, o campo da saúde do trabalhador, tá? Ele não inventou a questão. É preciso deixar muito claro isso. Ele descobre facetas da questão. Ele ajuda a construir um discurso científico, institucional, que explica o que é a questão. Independente de chamar assim ou não, eu venho chamando, outros autores chamam, mas tem autores que estão falando da questão, chamando disso. Sei lá, processo de saúde doença da classe trabalhadora e as suas respostas. Outras denominações. Mas a questão não é uma invenção de nenhum campo. Ela existe independentemente disso. O que nos coloca um desafio. Tá? Que é um desafio posto para o nosso campo da saúde do trabalhador. Sair dos seus limites, ultrapassar os seus limites. Sem jogá-lo fora, sem deixar de ocupar esse espaço que a gente precisa ocupar, ser militante dele, fazer com que ele cresça, mas ao mesmo tempo extrapolando os seus limites.
contestando essa forma de divisão científica, contestando essa forma de divisão institucional, contestando essa forma de divisão da própria classe trabalhadora, que faz com que ela não se reconheça como classe, e criando outros espaços de luta, espaços articuladores, como, por exemplo, fóruns, outros movimentos mais amplos. Uma vez que, como até o colega colocou, acho que os dois colocaram, o próprio sindicalismo também, o Luizinho também falou disso, não faz mais essa discussão. A gente vive uma crise muito forte do movimento sindical, do movimento social. Nos movimentos sociais também há algo muito parecido. Você tem cada vez mais movimentos sociais que lutam por causas cada vez mais particulares que se desconexam do todo. Causas justas, legítimas. Meio ambiente, indígena, negros, quilombolas. Mas o nosso grande desafio é como a gente vai lutar por essas causas particulares sem desconectá-las do todo. Ao mesmo tempo, a gente não pode só fazer uma discussão genérica, questionando o todo, e desconsiderar que a gente também é uma sociedade de desigualdades de gênero, de etnia, regionais, etc. Que muitas vezes o movimento operário caiu também, do ponto de vista teórico, inclusive, nesse equívoco. De falar de luta de classes, mas ignorar desigualdade de gênero, desigualdade étnica. É preciso ter uma articulação entre esses dois níveis. Articular as lutas mais gerais com aquelas lutas mais específicas. E isso é importantíssimo, tá? Com isso, a gente vai conseguir sair dos limites do campo. Agora, primeiro a gente precisa entender os limites do sindicalismo, por que ele está em crise, como é que a gente vai enfrentar essa crise. Eu acho que é uma dimensão importantíssima para a gente enfrentar a questão. E isso perpassa, acredito eu, por a gente entender a questão da saúde dos trabalhadores como uma bandeira, uma causa que precisa ser evidenciada pelos sindicatos. Porque quando a gente vai para a rua dizer que quer um plano de cargos e carreira, ou que quer uma jornada de trabalho menor, ou que quer um maior salário, aquilo muitas vezes mobiliza só a nossa categoria profissional, e olhe lá. Mas quando você mostra para a sociedade que você está morrendo, adoecendo por conta do seu trabalho, você tem muito mais chance de mobilizar uma sociedade em torno daquilo. Né? E se articular com outros movimentos, eu acho que talvez seja aí um caminho, né? Mas a gente precisa entender muita coisa, a sociedade é muito complexa e no Brasil então a gente vive um cenário também muito complexo e precisa ter muita cautela também para fazer essa discussão. Estratégia, né? Não é para ser suicida, né? Ou ir com a cara e a coragem. Precisa entender, problematizar, refletir, criar estratégias de lutas coletivas, sempre coletivamente. E a gente tem um campo que é a saúde do trabalhador, que tem lado, que é a favor dos trabalhadores, que pensa antes de mais nada nos trabalhadores. Eu espero que essa discussão mais geral, mais genérica que a gente teve, ajude de alguma forma a gente fazer uma análise particular da nossa categoria profissional, do nosso sindicato, né? Eu acho que esse é o objetivo. Tem muita coisa aí para investigar e entender ainda. Só agradecer, espero que a gente se veja mais vezes.